Nesse vídeo eu quero que você entenda de uma vez por todas qual que é a posição mais importante do yoga e por que você deveria ficar bom nisso aqui que eu vou te mostrar, tá? Com um claro e nítido, spoiler deste lado aqui, pronto. Essa é a posição mais importante do yoga, mas vamos entender o porquê disso, tá? Recentemente eu fiz esse post lá no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue por lá, confira, @AndréGenovo, assim como aqui no YouTube, @AndréGenovo, se inscreve no canal, dá like no vídeo se você curtir. Vamos esperar o final do vídeo para ver se você vai gostar. Se você gostar, não deixe de dar o seu like e se inscrever no meu canal. E vamos lá, por que essa posição aqui é a mais importante da prática do yoga? Se você for avaliar, for entender qual que é a grande meta, o grande objetivo do yoga, você vai ver, por exemplo, pessoas como Patanjali, que diz que yoga é a supressão das instabilidades da consciência. Ou seja, você precisa parar sua mente, você precisa cessar as dispersões, focar a sua atenção em uma só coisa, em um só objeto, para que você consiga entrar num estado de identificação completa com aquilo ali. E através disso você conseguiria uma expansão de consciência, tá? Então, é importante que você faça esse processo para você alcançar a meta do yoga, que seria esse estado de consciência expandida, certo? E o que acontece? Esse estado de consciência expandida, ele seria alcançado através do exercício de meditação. Então, para que você consiga chegar nesse estado de consciência, você tem que treinar meditação. Acontece que se você for treinar meditação e minhas costas doem, eu não consigo sentar de pernas cruzadas, como está aparecendo para você aqui ao lado, minhas pernas me incomodam, enfim, se você se senta nessa posição e isso não é agradável para você, a tendência é que você prejudique o treinamento de meditação em si. Você vai acabar tendo uma dispersão física, dor nas costas, desconforto nas pernas ou qualquer outra coisa nesse sentido, tá? Então você precisa ficar bom nisso aqui que você está vendo na sua tela, que é um Dhyanasana, uma posição de treinar dhyana, uma posição sentada de pernas cruzadas, que é o que tradicionalmente vai se utilizar no exercício da meditação. Para você entender o quanto isso é importante, vou fazer um adendo aqui, tá? Vamos pensar no yoga. Opa, peraí que... Pronto, voltamos. Aqui, vamos lá. Vamos pensar no yoga de Patanjali. O que eu vou falar aqui é um pouco polêmico, tá? Eu já vi discussões entre mestres, entre modalidades de yoga a respeito disso aqui que eu vou mostrar para você. Eu não vou entrar a fundo nisso, tá? Eu não sou um grande estudioso de todas as modalidades do yoga. Eu sou um grande estudioso da modalidade que eu pratico. Mas é interessante você ver isso aqui para você entender a importância da meditação no processo do yoga. Um yoga muito famoso, dos mais antigos, é o yoga de Patanjali, o yoga clássico, tá? Como que é o yoga de Patanjali? Ele teria 8 partes. Seria um yoga em 8 partes, conhecido inclusive como Ashtanga Yoga. Então ele teria Yama, ele teria Niyama, depois Asana, depois Pranayama, depois viria todas as etapas de aprofundar-se no exercício de meditação, tá? Que seria o Pratyahara, Dharana, Dhyana e o próprio Samadhi. Talvez esteja alguns acentos errados aqui, tá? Mas vamos relevar isso. Vamos só nos apegar à didática hoje. Então, olha só. Essas 8 partes aqui seriam o Yoga de Patanjali, tá? Seria o Yoga de Patanjali ou Ashtanga Yoga. E por que eu estou colocando isso aqui? Para você ver que... Como que funciona o Yoga de Patanjali? O Yoga de Patanjali, ele funcionaria num processo
de que você tem que dominar uma etapa para passar para a próxima, tá? Então, você chegaria e você ia fazer somente yama. O que é yama? São preceitos comportamentais. Daí você ia ficar um tempo ficando bom nisso, no caso, não agressão, não roubar, não mentir, não possessividade e não dissipação da sexualidade. São 5 yamas. Uma vez que você ficasse bom em todas essas coisas que você não deve fazer, aí você passaria para outras coisas que você deve fazer, que são o quê? Autossuperação, autoestudo, autoentrega, limpeza e satisfação, tá? São 5 niyamas, são 5 coisas que você deve fazer. E só depois que você ficasse bom nisso é que você iria, de fato, vivenciar técnicas. Qual seria a primeira delas? Asana. E adivinha qual asana que você tinha que dominar? Exatamente esse que você está vendo aqui na imagem. O Dhyana, um asana sentado de pernas cruzadas. Para o yoga de Patanjali, isso é muito comum em todos os tipos antigos de yoga, tá? Quando você vê livros muito antigos, estou falando de antes de Cristo, tá bom? Então, as escrituras mais antigas que têm algum registro sobre yoga, você vai ver que elas sempre falam sobre esse asana. Toda vez que você fala de asana, você está falando somente, apenas, exclusivamente desse asana aqui. Ele é o único asana relevante, importante, descrito, desenhado, enfim. É o único que você tem um registro mais antigo, tá? Não especificamente esse aqui, tem outras variações, mas sempre são asanas sentados para que você faça dhyana, para que você faça o exercício de meditação. Então, no Yoga de Patanjali, você iria somente treinar esse tipo de asana. Depois que você ficasse bom em dominar isso aqui fosse confortável para você, aí sim você iria fazer pranayama, que é a educação da sua respiração. E depois de dominar a sua respiração, aí você entraria nas etapas que são etapas do exercício de meditação. Pratyahara é a abstração dos sentidos, Dharana é concentração, o estado de concentração, Dhyana já é o exercício de meditação, que é um pouco mais profundo, e o Samadhi seria esse estado de consciência expandida, tá? Então, isso aqui seria o que seria o Yoga de Patanjali, e perceba a importância, primeiro, dessa posição, que é o único asana a ser treinado, tá? E segundo, a importância da meditação para você alcançar para você alcançar o objetivo do yoga. Das 8 partes, essas 4 partes finais aqui, ó, são todas associadas à meditação. Para que eu estou te contando isso? Só para você ver a importância da meditação dentro do contexto do yoga para que você consiga atingir a meta. Por isso seria tão importante você dominar essa posição sentada de pernas cruzadas, a posição de treinar meditação. Os asanas, os outros asanas, que desenvolvem força, flexibilidade, etc., enfim, todas aquelas outras coisas que nós conhecemos hoje em dia, é uma adesão um pouco mais moderna, tá, ao yoga. Então, não estou falando para você não fazer os outros asanas. Eu faço, eu pratico. A modalidade de yoga que eu treino, você faz asanas sim, vários. Tem um balanceamento, etc. Mas, eu estou querendo que você entenda que o asana mais importante é esse. Eu tenho alunos, espero que eles estejam assistindo essa aula, inclusive. Eu tenho alunos que, eu quero fazer asanas avançados, eu quero dominar asanas avançados, eu quero fazer não sei o quê. E esses alunos acreditam que asana avançado é, sei lá, Mahakakasana. O que é um Mahakakasana? Plantar bananeira, sacou? Parada de mão. E os alunos acreditam que aquilo ali é um asana avançado. Quando o asana mais avançado que existe é esse que vocês estão vendo. Na verdade, o mais avançado de todos seria o Padmasana, que é quando você senta assim, de pernas cruzadas, mas você coloca o peito do pé apoiado sobre a coxa, né? O peito dos 2 pés sobre as 2 coxas. E você cortaria ali o fluxo sanguíneo, aquilo ali é extremamente avançado. E é muito difícil de fazer. Tem que ter muita mobilidade de quadris, tem que ter muita flexibilidade na articulação do joelho, tem que ter muita flexibilidade na articulação dos quadris. Enfim, aquilo ali é difícil, aquilo ali é um asana extremamente avançado. Então eu quero abrir a sua mente para que, primeiro, desapegue dessa necessidade de ser bom em asana. Quantas vezes alunos que começaram a praticar comigo
falaram, eu não comecei antes porque eu tinha receio se eu conseguiria fazer as posições ou não, que eu achava que era muito difícil, que eu achava que eu não ia dar conta, porque eu não tenho flexibilidade, porque, enfim, já ouvi esse tipo de discurso várias e várias vezes. Eu quero abrir a sua mente nesse momento para o fato de que, se tratando de yoga, e se você quer praticar yoga realmente focado em você se desenvolver como pessoa, em tornar-se um ser humano melhor, em aprofundar e mergulhar na filosofia do yoga, se você não quer fazer yoga como ginástica, tem pessoas que querem fazer só isso e tá tudo bem, não é o meu caso. Se você quer realmente aprofundar no yoga e utilizá-lo como um estilo de vida, utilizar toda a filosofia, todo o ensinamento que ele tem para você se tornar um ser humano melhor a cada dia, saiba que fazer malabarismos corporais é irrelevante. Os asanas mais importantes são coisas que você não imagina, tá? São coisas muito mais simples do que você imagina e que está ao alcance de qualquer pessoa. Basta treinar. Para fazer isso aqui bem feito, realmente você vai ter que fazer vários outros asanas. Eu já vou te mostrar quais, inclusive, você deve treinar para ficar bom em uma posição sentado de pernas cruzadas, tá? Eu quero que você entenda a importância disso, a relevância disso. E esquece, desapega da ideia de ter que fazer asana difícil, de ter que fazer asana mirabolante para você poder praticar yoga. Esse não é o mais importante. Quem quiser se desenvolver nessa área corporal, como eu já quis e como eu me desenvolvi, até para falar a verdade, talvez precise treinar muito mais asana e tentar fazer essas coisas mirabolantes e etc. Mas saiba, não é essencial, tá bom? Quem está te falando aqui é alguém que perdeu anos de prática de yoga querendo fazer coisas bonitas, quando deveria estar estudando, aprendendo e treinando técnicas mais sutis como essas aqui, que são a meditação e o pranayama, beleza? Pausa da hidratação. Vamos lá. Então, só te mostrei isso para que você entendesse essa importância. A polêmica que eu ia dizer é que isso aqui, ó, Yama Niyama, Asana e Pranayama, é o Hatha Yoga. E essas outras 4 partes aqui embaixo é o Raja Yoga. Cada um desses são outros tipos de yoga, tá bom? E olha só que interessante. Existe uma... É rixa, tá, gente? Aí é história. Existe uma história existe uma rixa aí que diz que o Hatha Yoga não seria yoga. Não seria um yoga legítimo. Os grandes mestres não reconheceriam o Hatha Yoga como yoga. Por quê? Porque ele não teria meditação, tá? Isso aqui eu estou falando do Hatha Yoga clássico. Hoje em dia você já encontra modalidades que incorporaram a meditação. Mas os grandes mestres, isso é uma coisa antiga, que eu vi em livros que existe, essa rixa de que Hatha Yoga não é yoga. Por quê? Porque não tem meditação. Enquanto que uma outra modalidade, que seria o Raja Yoga, que tem só meditação, esse seria o yoga legítimo, tá? De novo, não vou entrar nessa polêmica, eu não estou falando mal de nenhuma modalidade, só estou te mostrando que existem divergências, existem pontos de vista diferentes e, no final das contas, meditação é importante, tá? Meditação é importante dentro do contexto do yoga para que você consiga atingir estados expandidos de consciência e conseguir realmente treinar essa filosofia com foco em resultados reais na sua vida real e não apenas querer fazer ginástica corporal, tá bom? Feito esse adendo, vamos adiante. Isso aqui vocês estão vendo aqui do lado, foi até um post que eu fiz lá no Instagram, e aí eu falei, cara, tem muito mais para eu falar sobre isso aqui, e aí eu resolvi fazer esse vídeo que vocês estão assistindo aqui agora. Então esse aqui é o asana mais importante, sua evolução no yoga depende disso. O que eu quero que você entenda? André, hoje, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aqui, baseado em fatos reais. Eu quero praticar o yoga com foco na filosofia, eu quero utilizar o yoga como uma forma de evolução pessoal, mas eu ainda não consigo fazer isso aqui. O que eu devo fazer nesse caso, né? Já que depende dessa posição, minha evolução no yoga, o que eu devo fazer? Olha só. Primeiro que você não devia estar preocupado com meditação agora, ok? Se você é um iniciante, se você está começando do zero, o que eu faço com os meus iniciantes? E essa é a metodologia que eu uso na comunidade Sattva, tá bom? Que é a minha mentoria em grupo,
onde eu oriento você desde o zero até você praticar yoga de uma forma mais avançada, sempre com foco na filosofia. Se você quiser fazer parte e conhecer, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Mas como que eu oriento? Primeiro, iniciante. O que o iniciante tem que fazer? Ele tem que praticar. Só isso. Ele tem que ter disciplina e frequência. Apenas isso. Ele não tem que estar preocupado se está fazendo a prática certa, se as melhores técnicas possíveis, se está fazendo a quantidade de posições e a flexibilidade dele está boa. Se não tá, cara, você não tem que se preocupar com nada disso. Você tem que praticar. E para o iniciante, a coisa mais fácil de praticar são as técnicas corporais, são os asanas, tá bom? Essa é a coisa mais fácil de toda a prática que tem. Então, o iniciante começa por aí. Ponto. Eu já vou te mostrar técnicas específicas para você ganhar mobilidade para sentar de pernas cruzadas, mas você não deve se preocupar nisso no começo, porque você não vai treinar meditação no começo, você não vai treinar pranayama no começo, que é outra técnica de respiratória, né? Que você faria também sentado dessa forma. Você não precisa treinar nada disso no começo. No começo, eu recomendo que você treine somente asana. Fique 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende da sua frequência, da sua disciplina, mas fique um tempo fazendo somente asana, para desenvolver força, para desenvolver flexibilidade, para incorporar o yoga na sua rotina, incorporar esse momento de prática na sua rotina. Ponto. Só isso. Faça isso, ok? Depois, no segundo momento, você entra na etapa que eu chamo de intermediária. E ali você começa a fazer todas as técnicas, inclusive o pranayama, inclusive a meditação. Mas você vai fazer, no caso da comunidade, eu ensino a fazer uma aula completa. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, provavelmente, 90% de chance, tá? De você ir lá no meu canal e vai ter uma aula ao vivo que eu dei para a comunidade Sattva essa semana. Eu sempre dou aula ao vivo lá, eu deixo ela disponível aqui no YouTube durante uma semana. E assim os meus alunos podem assistir rapidamente, né? Porque eu levo um tempo para editar e disponibilizar isso na plataforma lá exclusiva de alunos. Então, dessa forma, eu consigo disponibilizar a aula rápido para os meus alunos e você, que não é meu aluno, tem a oportunidade de ir lá e fazer. Então, se você for lá no meu canal e achar essa aula, ela é uma aula completa, ela tem 8 partes. E é uma aula que vai ter ali algo em torno de 50 minutos de duração, tá? Ali tem asana, tem meditação, tem pranayama, tem tudo. É uma aula com todos os tipos de técnicas possíveis. Porém, é uma aula que você faz com um pouquinho de tudo, tá? Essa que é a ideia. Você faz uma pequena intensidade de todas as técnicas. Você se sente muito bem fazendo essa prática. E se o aluno tem dificuldade em fazer essa posição aqui, ele vai descobrir nesse momento. Porque ele vai começar a treinar meditação, vai começar a treinar o pranayama, e ele vai ver que ele tem uma dificuldade. Tem pessoas que só de ter feito a etapa preparatória antes, já chega na aula completa e isso não é uma questão, tá? Mesmo que não esteja sentando perfeitamente de pernas cruzadas, já se sente confortável e a coisa flui. Se esse não for o seu caso, aí sim, aí nessa etapa intermediária, aí sim você deve começar a se empenhar em fazer técnicas específicas para você conseguir melhorar a mobilidade e a força para conquistar essa posição de forma adequada, ok? É aí que vira uma questão. Antes disso, só pratique, tá? Relaxa e pratique. Agora, se você já está nessa etapa intermediária e você vê que você tem dificuldade de fazer essa posição sentado de pernas cruzadas, vamos lá. O que você pode fazer para acelerar a sua melhora nisso aí? Essas posições aqui, ó, eu separei algumas, tá? Não são as únicas, você poderia fazer várias outras, mas essas aqui são algumas que podem te ajudar. Essa posição, detalhes, aqui a gente tem um vídeo mais longo, eu posso entrar nos detalhes e explicar bem para vocês como fazer. Então, olha só. Perceba que esse pé aqui, ó, ele está virado para frente e esse aqui virado para o lado, certo? Os dois joelhos são bem estendidos. E eu diria que nessa execução aqui que eu estou fazendo, eu estava bem descontraído, viu? Tá vendo que minhas costas estão bem curvadas? O ideal seria você estender as suas costas, deixar a sua coluna estendida e flexionar a coluna em direção ao tronco com ela mais estendida. Se eu tivesse feito isso, provavelmente eu não ia conseguir descer a mão tão próximo do pé. A mão ia subir um pouquinho. Porém, eu ia sentir alongar muito mais. É assim que você deve fazer.
tá? Então, estende bem as suas costas, deixa ela paralela com o chão, se for o caso, e vai descendo devagarzinho. Como se você quisesse levar o umbigo em direção à coxa e não a testa em direção ao joelho. Isso é um ajuste que você pode fazer toda vez que for fazer posições de flexionar o tronco para frente para alongar as costas e pernas, ok? Então, sabendo desse detalhezinho, faça isso que você vai ver que faz muita, mas muita diferença. Então, essa é uma posição que você iria alongar a parte posterior da coxa e os quadris. Uma curiosidade, muitas pessoas acham que precisam treinar abertura pélvica para conseguir sentar de pernas cruzadas. E não é verdade. Eu tenho alunos que sentam muito bem de pernas cruzadas, assim, ó, fazem essa posição aqui perfeitamente, tão bem quanto eu, mas não tem boa flexibilidade pélvica. Quando eu digo boa flexibilidade pélvica, imagina você sentar no solo, afastar os seus joelhos estendidos, assim, ó, afastar bem seus pés e flexionar o tronco para frente. Aquilo ali é mobilidade pélvica. Tem um monte de gente que não consegue fazer aquilo, mas consegue fazer um asana perfeito sentado de pernas cruzadas, tá? Então, essa não é a questão é mais essa mobilidade de quadril e posterior de coxa. Então, essa aqui é uma posição que você pode fazer. Faça para os dois lados, evidentemente, tá? Permaneça aí 1 minuto em cada posição, para cada lado. Respiração. Toda vez que você for treinar flexibilidade, fica a dica, deixa a expiração mais longa do que a inspiração. Isso te ajuda a descontrair, a relaxar a musculatura e ganhar flexibilidade de forma mais efetiva, tá? Depois, aqui ó, uma outra posição que também trabalha seus quadris. Você tocar o joelho de trás aqui no chão, ó, e a perna vai lá na frente. Esse joelho da frente, ele pode passar a linha do pé, não tem problema, desde que esse calcanhar aqui, ó, não saia do chão. Isso é um detalhe importante. Isso aqui vai te dar muita mobilidade de tornozelo, tá? E aqui é uma questão individual. Tem pessoas que vão fazer essa posição e vão alongar muito essa parte aqui, ó, posterior de coxa, que é uma flexibilidade importante para você sentar de pernas cruzadas da melhor forma possível. Porém, tem pessoas que vão sentir a perna aqui de trás, ó, alongar. Varia. Tá? Depende da sua dificuldade, isso é completamente individual, não se apegue a esse detalhe, treina essa posição que ela também vai te ajudar. Faz 1 minutinho para cada lado, da mesma forma que você fez a anterior. Depois, essa posição chamada de Paschimottanasana, ela é excelente porque ela alonga toda a cadeia posterior aqui, ó, das pernas, dos quadris e das costas. Vale o mesmo ajuste, quanto mais a sua coluna ficar estendida, tá? Melhor, a minha está curvada, ó. Não faça assim, aqui eu fiz muito relaxado, muito descontraído. Se você está a fim de realmente ganhar flexibilidade, fazer com a coluna estendida é mais intenso, tá? Como se quisesse levar o umbigo na coxa e não a testa no joelho, ok? E por último, tem um detalhe muito importante. Não é só você alongar. O alongamento, todas essas posições de alongamento que eu te mostrei, vão ser importantes para quê? Para que na hora que você sente, os seus joelhos, eles abaixem, eles vão em direção ao solo. Para isso é importante essa mobilidade dos quadris. Mas tem um outro detalhe, as costas. Se você sentar de pernas cruzadas para fazer meditação, para fazer, enfim, qualquer outra coisa, pranayama que seja, né? Pranayama e meditação são as principais técnicas que você vai fazer assim. Você sentou para fazer isso e suas costas estão doendo, você não vai conseguir concentrar. Você vai ficar disperso por causa do desconforto físico, da postura, tá? Então, sentou para fazer meditação, você tem que estar com a coluna naturalmente ereta. Quando eu digo naturalmente ereta, é que na hora de meditar você não vai ficar tenso, tá? Você não vai ficar travando a sua coluna. Você vai relaxar, você vai descontrair. E se você tiver com os músculos das costas fracos, você tende a cair muito o seu tronco para frente. Então você tem que fortalecer para que, mesmo descontraído, a sua coluna permaneça alinhada, naturalmente alinhada, tá? É um alinhado sem tensão. Para isso você tem que fortalecer muito. É aí que entra essa última posição aqui, ó. Isso aqui é um Dolasana. Então, não sei se dá para ver bem aqui, tá um pouco escuro, mas tá só o abdômen e quadril no solo, tá? O peito aqui ele saiu do chão, as minhas mãos estão assim à frente da minha testa, certo? E aí eu jogo os cotovelos bem para trás, fecha bem as escápulas e tenta levar o mais alto que você consegue o tronco, contrai o glúteo, estende o joelho, junta os calcanhares e mantém. Isso aí é ótimo para você fortalecer músculos das costas, posterior de coxa, glúteos, quadris. É uma ótima posição, importante posição para que você fique bom
nessa posição aqui, ó, que é a mais importante da prática do yoga, ok? Então, espero que com tudo isso aqui eu tenha te inspirado a, primeiro, praticar yoga, sem ficar preocupado se você vai ser um excelente executor de técnicas corporais ou não. Espero que eu tenha te ajudado a desapegar um pouco desse detalhe, dessa filigrana. Isso não é relevante. Você não deve medir a sua habilidade no yoga em virtude das posições corporais que você faz, tá? O yoga é muito mais do que isso. Se você estiver praticando ele com foco na filosofia, no estilo de vida, no aprimoramento pessoal para a sua vida real. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender isso. Isso pode ser primordial para você começar no yoga hoje mesmo e que você já tenha aqui um passo a passo, algumas técnicas que você possa treinar para aprimorar o seu Dhyānasana e começar a evoluir na meditação no pranayama, se você já estiver nessa etapa. Se você não tiver, relaxa, descontrai, vai praticar técnicas corporais. Acesse a aula que fica disponível aqui no meu canal do YouTube toda semana. E se quiser ir mais a fundo, conheça a comunidade Sattva, o link vai estar aqui na descrição. Agora sim, gostou do vídeo? Deixa seu like e se inscreve no canal. Até a próxima!